Paz do Senhor Jesus, meu irmão, sou o pastor José Carlos, estou aqui no canal Estudando a Bíblia, mais uma vez para trazer um resumo da lição 6, a lição 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre 2025. Estou aqui com a minha revista da CPAD, e você com certeza tem também aí a sua. Eu convido você a pegar a sua revista, a sua Bíblia, e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema especial, mais uma vez falando, né, da divindade do Senhor Jesus. Vamos estudar esse tema aqui. O filho é igual com o pai. Então, nesse tema, o filho é igual com o pai, mais uma vez nós vamos defender biblicamente que Jesus tem a mesma natureza, a mesma essência que o pai. Você percebe que nas últimas lições nós estamos estudando sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Esta lição, assim como as outras, está dividida em 3 tópicos principais. No primeiro tópico, nós temos provas bíblicas de que Jesus é igual com o Pai. No segundo, nós veremos a respeito de uma das heresias lá do segundo e terceiro século. E no último tópico, nós veremos sobre as heresias da atualidade. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Se este vídeo for importante para você, você pode fazer um comentário, se inscrever neste canal, deixar o seu like e também você pode compartilhar com outras pessoas. Desde já, eu agradeço. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor agora. Então, esse é o nosso tema, né? O filho é igual com o pai. E nós temos aqui uma leitura bíblica. A nossa leitura bíblica é em João 10, versículos 30 até o versículo 38, quando Jesus disse no versículo 30, eu e o Pai somos um, tá certo? Mas nós vamos para a nossa verdade prática e textual. Vamos lá. Olha só, textual. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Uma afirmação bíblica de que Jesus é Deus e que subsiste, né, pelos séculos dos séculos. Vamos para a nossa verdade prática. O termo teológico, observe aqui, filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Isso aqui é importante você entender sobre Jesus como filho de Deus. Como filho é apenas um título, certo? Jesus teve vários títulos aqui, teve títulos humanos, mas títulos também divinos. Cristo, Filho de Deus, eu sou, são títulos dados ao Senhor Jesus, tá bem? Mas vamos entender melhor. Observe aqui a nossa introdução. Na introdução, eu quero que você entenda o seguinte, com minhas palavras. Nesta aula, nós iremos mostrar para você, biblicamente, que Jesus é igual com o Pai. O fato dele ser chamado Filho de Deus, aí que as pessoas que cometem heresias, que pregam heresias, eles se fundamentam. Se ele é filho, logo ele é gerado, então ele é um Deus de segunda categoria, ele é submisso ao Pai, ele não é igual ao Pai. Então eles começam a pregar essas coisas. E nós vamos mostrar aqui, biblicamente, que Jesus de fato é igual ao Pai. Esse é o fundamento principal desta aula, mostrar que ele é da mesma essência, é da mesma natureza que o Pai. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo 30, eu e o Pai somos um. Uma vez ele disse, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E ainda mais, quando a Bíblia está dizendo que ele é filho de Deus, é para mostrar algo interessante, ó. A Bíblia diz que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? No ventre de Maria. Maria não precisou possuir o homem para que ela viesse a engravidar.
foi obra do Espírito Santo. Então, por isso, o título é chamado Filho de Deus, até para distinguir da humanidade. Ele era um homem, mas vindo da parte de Deus. Amém? Vamos entender melhor mais esse assunto. No tópico 1, nós temos aqui a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, certo? Na sua revista você tem aí, ó, tópico 1, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Então, neste tópico, nós temos aqui três subtópicos. A ideia de filho, vamos entender isso, o significado teológico e três, o filho é Deus. Vamos entender. Acompanhe aí na sua revista, por favor, tá bem? Vamos para o subtópico 1. A ideia de filho. Dentro do judaísmo, o conceito de filho, né, no pensamento judaico, implica o quê? Igualdade com o pai. Para eles, os judeus, eles já entendiam isso, que o filho é igual ao pai. Dentro do pensamento judaico, bem fácil, eles já entendiam assim, tá certo? Por isso, provavelmente, Jesus é chamado aqui o Filho de Deus. Nós temos também, ser filho de Deus significa, em Cristo Jesus, ser homem, Deus. Para distinguir Jesus de um homem qualquer, era um homem comum? Não. Ele é um homem, mas Deus. Por isso é chamado Filho de Deus, apenas para fazer a distinção dos humanos. Estava na terra Jesus, o Filho de Deus. É filho de José biologicamente? Não. Ele é filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Você pode realmente glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, porque Jesus, como eu já disse aqui nos outros vídeos, ele veio enviado do Pai a esta terra com uma missão especial. E a missão foi nos salvar, nos libertar da escravidão do pecado. Então Jesus viveu entre os homens e esse título dado a ele aqui é apenas para distinguir da humanidade. É um homem comum? Não, ele é um homem, mas Deus. Por isso é chamado de Filho de Deus. Tá certo? Vamos para o próximo tópico para você entender melhor. Observe. Significado teológico. O que isso vem significar para nós sobre Jesus ser Filho de Deus? Indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Quando o próprio Senhor Jesus está dizendo que ele é filho do Pai, eu e o Pai somos um, está indicando o quê? Igualdade de natureza, da mesma substância, da mesma essência. É isso que o texto quer provar. Não quer dizer que ele é um filho gerado abaixo do pai. A lição quer mostrar para nós que ele tem a mesma igualdade com o pai. É da mesma substância, tá certo? O pai é eterno, o filho é eterno, o pai é onipotente, o filho é onipotente, o pai é onisciente, o filho é onisciente, então está mostrando a mesma essência, a mesma igualdade com o pai. Entendido? Assim também, o que Jesus disse? Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João, capítulo 8, versículo 42. Sair do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aonde Jesus está, né? Se a gente perguntar hoje para todo cristão, onde Jesus está? Jesus está no céu de glória, aonde ele chama a casa do meu Pai. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, um texto muito citado, ele está falando da casa do Pai. Onde é a casa do Pai? O céu. Então ele está dizendo que ele veio do Pai e está voltando lá para junto do Pai, que é no céu de glória, onde ele está, onde ele intercede por nós, onde a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está no céu de glória, ele está à direita de Deus. A Bíblia faz várias menções que ele está à direita do Pai. Amém? Então Jesus, de fato, é Deus igual ao Pai. Amém? O Filho é igual ao Pai. Esse é o assunto da nossa lição de número 6. Vamos mais.
Olha só, o Filho é Deus. Confirmando agora no 3, Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai, tá certo? Por que chamamos assim? Por que a Bíblia chama ele Filho de Deus? Porque está mostrando essa relação única. Essa expressão só é usada para a pessoa do Senhor Jesus. Você não vai encontrar filho unigênito do Pai para uma outra pessoa, somente para o Senhor Jesus, mostrando que essa relação, esta ligação, esta harmonia, esta essência do Filho com o Pai, tá certo? E ainda mais, a expressão Filho de Deus revela o quê? A divindade de Cristo, apenas para revelar que Jesus de fato é divino, que ele, como eu já disse, não era somente um homem, era um homem Deus e Deus homem. Era para distinguir Jesus, o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. É claro que ele estava em carne, mas ele não perdeu a essência divina. Estava em carne, mas continuava sendo o mesmo Deus. Então, a expressão Filho de Deus revela o quê? A divindade, apenas provando que ele é Deus. Amém? Espero que você realmente tenha entendido esse assunto, que você venha ter essa convicção de que Jesus é Deus, que Jesus é igual assim como o Pai. Por que isso? Porque no segundo tópico nós veremos que a heresia vem mostrar que ele não é igual ao Pai, que ele é um Deus de segunda categoria, que é submisso. E não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia está dizendo que ele é filho de Deus, unigênito do Pai, está mostrando a mesma essência e a mesma substância. E ainda mais que essa expressão só é utilizada para a pessoa do Senhor Jesus. Não é utilizada para anjos, não é utilizada para profetas, nem para reis, nem para sacerdotes, somente para o Senhor Jesus, que é chamado o unigênito do Pai. Tá certo? Vamos agora para o tópico 2. O que nós temos aqui no tópico 2? Ó, heresia do subordinacionismo. Observe bem essa expressão. Subordinacionismo é uma heresia. Vamos entender isso. O que é? Coloquei aqui para você. Ó. O subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Então, essa heresia prega o quê? Que o filho é subordinado, que o filho não tem as mesmas características que o pai, que o filho não é eterno, que o filho não é preexistente, que o filho não é onipotente, que é alguém importante, eles até reconhecem, mas que ele é subordinado. E eles até pregam que o filho é subordinado ao pai e o espírito é subordinado ao Filho. Isso não existe. A Bíblia apresenta, já estudamos aqui, a doutrina da triunidade, né? As três pessoas da Santíssima Trindade, eles vivendo em harmonia. Já estudamos isso, e nenhum é subordinado ao outro. Eles vivem apenas em harmonia, tá certo? Vamos entender isso. Observe aqui. Ainda mais para você entender, nós temos aqui um dos principais propagador dessa heresia, era chamado Orígenes. Ele foi o maior erudito da Igreja Antiga. Ele nasceu de uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de Alexandria. Estou trazendo isso aqui para você entender a respeito de Orígenes, né? Que foi realmente um estudioso, ele contribuiu, escreveu bastante, mas dentro dos seus escritos e das suas pregações e formações que ele contribuiu para a igreja naqueles dias,
havia ali um dualismo. Havia momentos que ele estava defendendo sobre que Jesus é Deus, assim como o Pai e como o Espírito, mas havia momentos que ele estava também contradizendo esses ensinamentos, dando margem aí para surgir as outras heresias que nós já estudamos aqui nas outras lições, o docetismo, o arianismo, tá certo? Então eles estavam até com base nos escritos de Orígenes. Vejamos mais para você entender. Ó, é, nós temos aqui o período pré-niceno. Então, estamos no tópico 2, agora no período pré-niceno, certo? O que é isso? Trouxe aqui bem mais fácil para você que é iniciante, ó. Período pré-niceno foi o tempo na história cristã até o primeiro concílio de Nicéia. Está se referindo ao concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia aconteceu nos anos 325, certo? E o período pré-niceno é um período antes desse concílio. É todas essas heresias que aconteceram antes do concílio. Inclusive, esta heresia que estamos estudando agora é a heresia do subordinacionismo. Quer dizer, eles pregavam Jesus é subordinado ao Pai. Se ele é subordinado ao Pai, ele é abaixo do Pai. Ele não tem o mesmo poder que o Pai. Entendido? É isso que eles pregavam. Se ele é subordinado, então ele depende do Pai, ele não tem o mesmo poder que o Pai, ele é um Deus de segunda categoria. Então eles pregavam isso, achavam que Jesus não é Deus. Essa é a realidade. Eles queriam, de todas as formas, desclassificar a divindade do Senhor Jesus. Entendido? Então, essa era a heresia que surgiu aí no segundo e terceiro século, por isso que vem antes aí do concílio de Nicéia, que aconteceu em 325. Entendido? Você que está com a sua revista aí, você vai ver aqui no segundo tópico, no período pré-niceno. Ok? Entendido essa parte? Vamos mais. Ó, no período pré-niceno, o que aconteceu? De acordo com a lição, o subordinacionismo foi no século II, no século segundo e terceiro, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, né? Eles queriam de alguma forma provar ou preservar o monoteísmo, que há um só Deus, que há um só Deus, mas terminaram complicando, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Entendido? Então, essa era a argumentação deles, que Cristo é inferior ao Pai. Se ele é inferior, ele não tem a mesma essência. Isso pregavam eles, tá certo? Antes desse período aí do concílio chamado de Nicéia. Houve várias polêmicas em relação à pessoa do Senhor Jesus, foram várias as heresias que surgiram tentando dizer que Jesus não é Deus. Foram vários os grupos, como nós já estudamos aqui, o arianismo, o docetismo, e agora estamos vendo sobre essa nova heresia chamada subordinacionismo. Tá certo? Entenda bem esse termo aí para que você possa estar explicando aos seus alunos. Vamos mais. Métodos usados pelo subordinacionismo. O que eles usavam? Ó, já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus, né? Já estudamos isso, nós não temos dúvidas que Jesus é Deus e que foi homem ao mesmo tempo. Ele nunca deixou de ser Deus. Ah, Jesus esteve na terra como homem, ele não era Deus nesse período? Era o mesmo Deus, apenas em forma humana, para demonstrar para nós o maior amor de Deus pela humanidade. Eu acho lindo aquele texto de Hebreus, capítulo 1,
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais por intermédio dos profetas, a nós ele falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então mostra como Deus fez várias tentativas para falar com o homem, mas o homem sempre desobedeceu. Então Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, ele demonstrou o grande amor. O apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco quando deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então, esse título, Filho de Deus, é apenas para mostrar que Jesus, aqui na terra, como homem, não era um simples homem, era o homem Deus ou Deus homem. Entendido? Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos estudar mais a palavra do Senhor. Tá bem? Nós temos aqui o seguinte, ó, para o terceiro tópico agora. No terceiro tópico nós temos assim: como o subordinacionismo se apresenta hoje. O que você acha? Ainda há grupos que estão pregando que Jesus não é Deus, que Jesus é abaixo do Pai, que Jesus se submete ao Pai, sendo assim um Deus de segunda categoria? Você acha que eles ainda pregam isso? Com certeza, vários grupos, e nós trouxemos aqui, de acordo com a revista, né, do nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, queremos destacar dois grupos principais para você entender a respeito da atualidade. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, ó. No contexto islâmico, dentro do islamismo, né, que é uma das grandes religiões hoje no mundo, o islamismo não considera Jesus como o Filho de Deus, mas como Messias e profeta. Eles consideram assim, um profeta vindo da parte de Deus, mas como Deus mesmo, como a Bíblia diz que ele é Deus, eles não consideram Jesus como Deus. Eles creem, né, em Alá, como eles falam, na língua deles, Deus é Alá, mas eles não acreditam numa outra pessoa, como nós, os cristãos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, a pessoa de Jesus não tem tanta importância dentro do islamismo, tá certo? Vamos entender mais, tá bom? Ó, o que eles colocam? Maomé acima dele. Para os islâmicos, Maomé é um profeta enviado por Deus. Ele está acima de qualquer outro profeta, inclusive acima do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Mas nós sabemos que a Bíblia não fala isso, a Bíblia destaca Jesus como Filho de Deus, tendo a mesma essência, Criador do céu e da terra e sustentador de todas as coisas. Leia a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos, até o versículo 5, 6, você vai entender claramente a respeito da pessoa de Jesus ali. O autor está destacando quem é, de fato, o Senhor Jesus. E ele diz que Jesus é criador de todas as coisas, a expressa imagem da sua pessoa, sustentador de tudo, aquele que fez o sacrifício por nós e que está hoje à direita do Pai. Tantas informações lindas ali a respeito do Senhor Jesus. Leia esse texto, por favor, tá bem? Vamos mais. O que nós temos aqui na atualidade? Nós temos o grupo As Testemunhas de Jeová, muito conhecido também, né, entre nós. Os testemunhas de Jeová andam aí pelas ruas, pelas casas das pessoas, pregando sobre Jeová. Mas você já percebeu que eles não dão ênfase à pessoa do Senhor Jesus? Eles não pregam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você já percebeu isso? Eles não destacam a pessoa do Senhor Jesus. Jesus, para eles, assim como já estudamos na lição 5, também é um Deus de segunda categoria, certo? Por isso que não é pregado que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo vem arrebatar a igreja. Eles não pregam isso. Eles focam apenas na pessoa do Pai, como eles chamam, né? Jeová, mas menosprezam a pessoa do Senhor Jesus.
Observe. Este grupo confessa publicamente que crer na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus deuses. Então, uma mistura de crenças, né, uma complicação, por isso é considerado também heresia, uma seita que não deve ser aceita. É importante você entender o que é uma igreja evangélica e uma seita. Uma igreja evangélica é uma igreja que prega um evangelho completo. O evangelho completo que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou, está no céu à direita do Pai e que um dia virá buscar o seu povo aqui na terra. O evangelho completo prega isso. As igrejas evangélicas comprometidas realmente com a palavra pregam isso, que Jesus morreu, ressuscitou, está no céu e um dia vem buscar o seu povo. Quando você vê alguns grupos que não pregam na ressurreição de Jesus, no arrebatamento da igreja, não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, são considerados seitas e não deve ser aceito entre nós. E eles precisam, na verdade, entender quem é Jesus Cristo. E você, como cristão, pode pregar para essas pessoas, tá certo? E estamos aqui, então, finalizando o nosso estudo e nós queremos deixar aqui a nossa conclusão. O termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Se percebe que é um debate muito antigo, né? A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o filho unigênito, não porque foi gerado, mas porque é da mesma substância que o Pai. É por isso que ele é chamado de filho unigênito. É diferente, né? Também de primogênito. Ele é unigênito do Pai, da mesma substância, da mesma natureza, eterno, onipotente, onipresente, e ele tem todo o poder. Amém? Então, o filho é igual com o Pai. Você entendeu? Se você entendeu, comente aqui nesta lição, neste vídeo melhor, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e este canal tem esse objetivo de poder facilitar o entendimento da palavra de Deus. Amém? E ainda mais, eu deixo aqui para você o nosso canal Estudando a Bíblia com o pastor José Carlos. Se inscreva no canal, faça um comentário e que Deus venha abençoar a sua vida ricamente em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.